Nesse vídeo nós vamos falar sobre as virtudes derivadas que vão te ajudar a ser santo. Então já se inscreve aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo e vamos juntos começar esse vídeo. A paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe você. Eu me chamo Igor, sou fundador da comunidade católica UNOS. É uma grande alegria ter você conosco. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso Espalhar Amor. E hoje nós estamos fazendo mais uma formação aqui do livro Ser ou Não Ser Santo. E nós estamos meditando sobre as virtudes, estamos iniciando hoje, aliás, as virtudes derivadas, na página 193, capítulo 13. Então, já vou pegar aqui para a gente começar a estudar um pouquinho mais o que nós falamos sobre as virtudes derivadas ou anexas. E o Padre Antônio Roio Marinho vai nos dizer o seguinte: para entender perfeitamente o que são e o que significam as chamadas virtudes derivadas ou anexas das 4 virtudes cardeais, deve-se ter em conta que a primazia das virtudes cardeais se mostra precisamente na influência exercida sobre todas as anexas e subordinadas, as quais são como partições derivadas da virtude principal, a qual lhes comunica seu modo, sua maneira de ser e sua influência. São chamadas de partes potenciais das virtudes cardeal, correspondente e encarregadas de desempenhar seu papel em matérias secundárias, reservando a matéria principal para a correspondente virtude cardeal. A influência da principal se manifesta nas subordinadas, que, se das dificuldades principal, com maior facilidade vencerá as secundárias. Então, para ficar mais fácil da gente entender, o que significa? Elas agem sob influência das virtudes cardeais. Então, todas as virtudes cardeais estão governando as virtudes anexas, as outras virtudes que nós temos em nossa vida, tá? Então elas são governadas pelas 4 virtudes cardeais. E aí nós temos um outro ponto que nós devemos lembrar. Elas agem de forma secundária. Então, por exemplo, aqui nós temos a prudência. Então, por exemplo, nós temos aqui a virtude da prudência, onde nós vamos ter várias aqui formas de ser prudente. Mas eu vou pegar, por exemplo, aqui a sagacidade. A sagacidade é uma forma de prudência aonde nós temos a prontidão de espírito para resolver com rapidez alguns casos urgentes, né? Então é uma prudência, você está sendo prudente, só que em um caso secundário, tá ok? Então aqui é importante que a gente entenda. Continuando aqui, ele diz o seguinte: mas cabe perguntar, a primazia da virtude cardeal sobre suas subordinada se refere também à excelência intrínseca? E ele diz, evidente que não. Dentro da justiça estão a religião e a penitência, que são mais excelentes por ter objetos mais nobres. A temperança pertence à humildade, que é mais perfeita como fundamento de todas as demais virtudes, etc, etc. De todas as formas, deve-se reservar a primazia para as virtudes cardeais, enquanto são dobradiças ou eixos das demais, e realizam seu ofício de um modo mais perfeito que suas anexas. E assim, por exemplo, a justiça comutativa, que dá ao próximo o que lhe deve estritamente, tem mais razão de justiça que a própria religião, já que é impossível dar a Deus estritamente o culto de infinito que merece. A matéria de seu objeto de alguma virtude anexa pode ser mais excelente que a da cardeal, mas o modo mais perfeito sempre corresponde à cardeal, porque só ela cumpre todas as condições exigidas para a cardealidade e não as cumpre nenhuma das derivadas ou anexas. Então, há virtudes mais excelentes e menos excelentes, tá? O que se define aqui é o modo da virtude, no qual seu fim se dirige. Então, por exemplo, as cardeais sempre se dirigem mais de perto a Deus ou a sua criação, entendeu? Então, aqui, quando temos alguma virtude anexa, por exemplo, direcionada a Deus, ela vai ser melhor, vai ser mais alta do que a própria virtude anexa como um todo, tá? Então, ela vai ter aqui as suas mais excelentes e as suas menos excelentes, ok? Continuando aqui,
nós temos aqui também um outro ponto para abordar. Nós precisamos também ter outro ponto importante, que é o quê? A matéria da virtude anexa pode ser mais excelente, mas o modo de praticar sempre será inferior à da cardeal. Por quê? Porque a cardeal sempre vai ser mais próxima de Deus, tá? Então, por isso que ela se torna menos excelente no modo de praticar, ok? Nós conseguimos praticar as virtudes cardeais em sua totalidade, já algumas das virtudes anexas a gente não consegue realizar elas em toda a sua potencialidade. E ele vai trazer aqui pra gente agora algumas informações, tá? Como já dissemos, as virtudes derivadas ou anexas são muitas. Santo Tomás estuda na Suma Teológica mais de 50 e, sem dúvida, poderiam descobrir algumas mais. Nós vamos estudar muito brevemente as principais agrupadas em torno da virtude cardeal correspondente. Tá? Então a gente vai... são incalculáveis, tá? Mas são pelo menos 50 aí que nós temos de virtudes anexas. Nós vamos estudar agora a virtude da prudência e a virtude da justiça, ok? Então nós vamos estudar a prudência e vamos estudar a justiça. E ele começa dizendo o seguinte: são 3 as partes que pode se dividir uma virtude cardeal: integrais, subjetivas e potenciais. Então as integrais são os elementos que integram ou ajudam para seu perfeito exercício como tal virtude. Subjetivas, ou seja, as diversas espécies em que se subdivide a virtude. E potenciais são as virtudes derivadas ou anexadas a essa virtude que nós vamos estudar, tá? Então a gente vai entender agora parte por parte. Começando aqui pela parte integral. São 8 partes integrais da prudência, requeridas para seu perfeito exercício, 5 das quais pertencem a ela enquanto virtude intelectual ou cognoscitiva e a outras 3 enquanto prática ou perceptiva. Então vamos agora enumerar uma a uma, tá? Primeiro, memória do passado. Porque não há nada que oriente tanto para o que convém fazer como a recordação do êxito ou fracassos passados. A experiência é a mãe da ciência. Então, aqui nós temos esse primeiro ponto para a gente meditar, né? Que nos ensina o quê? Trata-se da experiência e que se pode usar para se decidir ou não agir, tá? Então, como é que a gente pode entender isso? É literalmente a expertise, né? É aquela experiência que você tem, vamos supor, você tem aí uma carreira de 30 anos fazendo alguma coisa. Aí chega uma pessoa nova e fala, eu vou fazer diferente. E você fala, olha, pela minha experiência, é bom você não fazer assim. Então, é desse tipo de prudência que nós estamos falando. Você tem uma experiência, tá? Aqui no segundo número, ele já vai nos ensinar aqui a inteligência do presente, que é o quê? Para saber discernir com luz da sindérese e da fé, se o que nos propomos a fazer é bom ou mal, lícito ou ilícito, conveniente ou inconveniente. Então, essa é a virtude que vai nos ajudar. Então, ela vai nos auxiliar a fazer o quê? Ela vai nos auxiliar, com a inteligência do presente, a saber discernir entre o bem e o mal para podermos agir. Tá? A docilidade, a terceira, para pedir e aceitar o conselho dos sábios experimentados, já que, sendo infinito o número de casos que se pode apresentar na prática, ninguém pode presumir saber por si mesmo e reservar a todos. Tá? Então, o que isso significa? É o quê? É a força de pedir ajuda, pedir conselhos, né? As pessoas mais experientes, as pessoas que têm mais experiência determinadas com certas coisas para se fazer, né? Então, aqui também envolve a humildade,
É uma outra virtude que já se envolve aqui. A quarta é a sagacidade, chamada também de solércia ou eustóquia. É a prontidão de espírito para resolver com rapidez, por si mesmo, os casos urgentes nos quais não é possível se deter e pedir conselho. Então, a sagacidade é a expertise de saber lidar com criatividade os casos urgentes que se apresentam. Então, quando você nunca teve aí, qual de vocês nunca teve, por exemplo, um filho doente que você precisava cuidar com urgência? E você precisava de alguma criatividade para conseguir fazer com que aquele bebê ficasse bem, né? Então, ou então arranjar um jeito de levar para o médico. Então você tinha que ter a expertise, a sagacidade, a esperteza de conseguir resolver aquilo de uma forma rápida, tá? Você teve que ter criatividade. A quinta é a razão, que produz o mesmo resultado do anterior nos casos urgentes e dão tempo ao homem para resolvê-los por si depois de madura reflexão e exame. Então, ela é igual à expertise, né, da sagacidade. Só que, ao invés de ser urgente ali, é de uma forma mais rápida, de uma forma mais meditada. Você tem um tempo para pensar, né? Você tem um tempo para pensar. Então, você vai lidar após uma reflexão. A sexta é a providência. Então, a outra forma de prudência é ser providente, que consiste em concentrar-se bem no fim distante, que se tenta providência de provir, ver desde longe, para ordenar a ele os meios oportunos e prever as consequências que podem se seguir para atuar daquela determinada maneira. Então, a providência se concentra nos objetivos distantes para ordenar os meios oportunos para ele e prever as consequências. Então, por exemplo, quando nós falamos que Deus é providente, né, ou da divina providência, o que é que nós estamos falando? Nós estamos falando que Deus está cuidando daquilo que vem, daquilo que é futuro. Nós estamos entregando nas suas mãos os meios que vamos ter para atingir a nossa santidade. Então, por exemplo, quando eu sou uma pessoa providente, o que eu faço? Eu sou uma pessoa que vai ter... bom, eu posso pegar chuva, tá? Um temporal aí, né, na região, eu vou levar na minha bolsa um guarda-chuva, eu vou levar aí também um agasalho a mais. Isso é ser providente, tá? Eu estou providenciando, provindo, né, aquilo que me faz aquilo que pode ser útil. Estou prevendo, né? Não de forma espiritual ou de forma mística, eu estou prevendo pelas razões, meios para atingir um fim e também prever as consequências que podem se desenrolar de uma situação, ok? Então essa é a providência. A outra a sétima, é a circunspecção, que é a atenta consideração das circunstâncias para julgar em vistas delas se é ou não conveniente realizar tal ou qual ato. Há coisas que consideradas em si mesmas são boas e convenientes para o fim tentado, mas que pelas circunstâncias especiais resultariam contraproducentes ou perniciosas. Por exemplo, obrigar demasiadamente cedo um homem dominado pela ira a pedir perdão. Então, por exemplo, pedir perdão é uma virtude, tá? É algo bom. Só que uma pessoa irada não vai ouvir. Então, não é conveniente. A circunstância não permite. Então, você tem que esperar a pessoa se acalmar para fazer esse pedido. Então, é uma forma de você prestar atenção. Será que é conveniente? Às vezes, tem coisas que não é conveniente você fazer naquele momento. Às vezes, tem coisas que você vai ter que esperar para poder fazer, tá? A próxima aqui é a advertência prática. Em coisas de pouca importância, se poderia prescindir de algumas dessas condições, mas, em se tratando de uma empresa
Aliás, aqui não se trata de uma virtude em si, tá? Eu pulei, na verdade eu pulei. A oitava, cautela ou precaução. Contra os impedimentos extrínsecos que podem ser obstáculos ou comprometer o êxito da empresa ou do aquilo que você está fazendo, né? Evitando, por exemplo, o influxo pernicioso das más companhias. Então, por exemplo, eu sei que aquelas pessoas são más companhias. Se eu ando com elas, eu não estou sendo cauteloso. Estou me colocando em risco. Agora, ser cauteloso é escolher bem com quem eu passo meu tempo. Entende? Então é um ponto importante para você pensar. E aqui também tem uma advertência prática, que é o seguinte. Em coisas de pouca importância, se poderia prescindir de algumas dessas condições. Mas, em se tratando de uma empresa de importância, não haverá juízo prudente se não se levar em conta todas elas. Daí a grande importância que tem sobre a prática, a recordação e a frequente consideração tantas imprudências não cometemos por não tomarmos essa pequena precaução. Então, gente, entenda o seguinte: todos esses pontos que eu selecionei aqui agora são que fazem as virtudes derivadas a acontecerem, tá? Então, por exemplo, aqui você não vai escolher uma virtude e praticar essa virtude. Não sei se ficou claro. São as partes que são integrais da prudência para o seu exercício, tá ok? Então você precisa ter memória do passado, você precisa ser inteligente no seu presente, ter docilidade, ter sagacidade, ter a razão, providência, né, ser providente, ser uma pessoa com circunspecção, com cautela e precaução para você agir, tá? Então agora é um ponto importante para vocês entenderem, porque não é na primeira vez que eu li, eu entendi isso aqui como virtudes separadas, que eu posso agir cada uma de um jeito. Não é assim que funciona essa virtude, né? Nenhuma das virtudes, todas elas têm os seus pontos para você agir com aquelas virtudes, ok? Agora a gente vai entrar um pouco mais adentro nas partes subjetivas, ou seja, nas partes que tem aqui de modelos de virtudes, para depois nós conhecermos cada uma das virtudes anexas que nós vamos ter, ok? Então vamos lá estudar as partes subjetivas dessas virtudes. Então, é importante que nós entendamos o seguinte agora. Nós vamos falar das partes subjetivas. Então, o que são as partes subjetivas? Vamos lembrar lá. A parte subjetiva, ou seja, as diversas espécies em que se subdivide uma virtude. Então a gente vai entender agora as espécies de virtudes, ok? As espécies de virtudes. Então, nós temos que entender o seguinte: a prudência se divide em duas espécies, ok? Grava aí. Duas espécies. A pessoal ou monástica e a social ou de governo, com seus próprios nomes, como seus próprios nomes indicam. A primeira serve para reger a si mesmo e a segunda se ordena ao governo dos demais. A primeira tem por objetivo o bem pessoal, a segunda o bem comum, tá? Então, aqui é importante, eu já vou até pegar aqui para vocês. É importante entender. Aqui, basicamente, a minha anotação foi basicamente a mesma coisa que eu falei aqui, tá? Muito bem. Da primeira, já falamos sobre todos os seus elementos integrais. A segunda admite várias subespécies segundo as diversas divisões que se podem estabelecer dentre as muitas, e assim fala Santo Tomás de Aquino. Primeira, prudência reinativa. Aliás, vamos entender aqui também. Aqui nós já falamos da estrutura, de como que se pratica essas virtudes. Agora nós vamos entender a segunda parte das virtudes, tá? A segunda parte de como que ela funciona, tá? Então,
Primeiro, prudência reinativa. É a que necessita o príncipe para governar o povo com justas leis, visando o bem do povo, tá? Visando o bem comum do povo. Então, é literalmente um governo. É voltado para o bem daquele povo. Então, um rei, um príncipe, um governador, um presidente, ele necessita de uma boa virtude da reinativa. Então, ele vai precisar da prudência para reinar, levando o povo para o bem comum. Prudência política ou civil. Então, aqui já a primeira foi para o governante, aqui já é para o povo, que deve possuir o povo para submeter-se às ordens e decisões do governo, do governante, cooperando para a consecução do bem comum e sem pôr-lhe nenhum obstáculo. Então, por exemplo, o governo criou a lei lá, criou a lei que vai favorecer toda a sociedade. Por exemplo, a lei a lei do direito à vida. É um bem comum para todo mundo. Todo mundo vai poder comemorar. Então, todos nós temos que nos submeter a esta lei e preservá-la para que ela não tenha nenhum obstáculo, tá? Não podemos protestar contra uma virtude uma lei que seja de bem comum, ok? Terceira, prudência econômica ou familiar, que deve brilhar no chefe de família para governar retamente seu próprio lar. Então, é a prudência que deve ter aquela pessoa que vai governar o seu lar, que vai trazer ali, né, ser o chefe de família. Então, para levar a sua família para a santidade, para levar a sua família para o bem, tá? Então, precisa da prudência. E a prudência militar, que deve ter o chefe de um exército para dirigi-lo em uma guerra justa em defesa do bem comum. Então, aqui é basicamente a enumeração desses pontos que nós temos de partes subjetivas. Agora vamos entrar um pouco mais agora nas virtudes em si. A gente vai entender um pouquinho mais cada uma das virtudes que nós temos da virtude da prudência. Então são 3 as partes potenciais ou virtudes anexas que se ordenam aos atos secundários preparatórios ou menos difíceis. Então, primeiro seria o bom conselho, ou a eubulia, que dispõe o homem a encontrar os meios mais aptos e oportunos para o fim pretendido. É uma virtude especial e distinta da providência, porque se refere a um objeto formalmente distinto. O próprio da eubulia é aconselhar, e o próprio da prudência é imperar ou ditar o que se deve fazer. Há quem saiba aconselhar e não saiba mandar. Então, por exemplo, o bom conselho é aquela pessoa que, em vez de impor, ela vai aconselhar as pessoas. Então, tem gente que tem esse dom de aconselhar, tá? Então, é basicamente isso, é o conselho, né? Ela tem o dom de aconselhar as pessoas, de direcionar as pessoas a encontrarem os meios necessários para os fins pretendidos, né? A segunda é o senso prático ou a sínesis, que vulgarmente costuma se chamar de sensatez ou bom senso, tá? Que inclina a julgar retamente segundo as leis comuns e ordinárias. Se distingue da prudência e da eubulia pela missão justificativa, não imperativa ou conciliativa. Então, essa aqui tem a missão de julgar aquilo retamente segundo as leis comuns e ordinárias, mas também visando aquilo que é moral, né? Aquilo que é moral, ela vai direcionar. Ela não vai ir contra os seus próprios princípios, ela vai te direcionar a falar, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer, tá? É o bom senso, ok? Terceiro, gnome ou juízo perspicaz, que é para julgar retamente segundo os princípios mais elevados do que os comuns e ordinários. Há casos insortos ignorados pela lei ou nos quais não trata de obrigar por conta de circunstâncias especiais, cujo conhecimento supõe certa perspicácia especial
exigindo por si mesmo uma virtude especial. Se relaciona intimamente com a pertencente à justiça, né, a epikeia, que é pertencente à justiça, a qual inclina uma circunstância especial a um afastamento da letra da lei para cumprir melhor seu espírito. Então, às vezes vai estar lá uma lei falando assim, matar pessoas quando não tem risco, não tem chance de vida, por exemplo. Você vai falar, não vou fazer isso. Eu não vou matar ninguém. Ah, mas tem risco de sobrevivência. Tem baixa chance de sobreviver. Eu não vou matar. Entende? Então, ela vai te dar um grau mais alto. Em vez de ficar preso ali no que a lei diz. Ok? Entendeu? Por exemplo, uma criança que nasce encefálica, né? Sem anencéfalo, sem cérebro. Essa pessoa ganha, então, tem ali a lei, digamos, que fala assim, não, se tem baixa sobrevivência, então tem que abortar. Então ela vai fazer o quê? Não vou fazer isso. Eu vou levar essa gravidez até o final. Vou levar essa gravidez até o final. Por quê? Porque é para Deus que eu estou entregando, não é para o mundo. Entende? Então, aqui vem os pontos importantes dessa estrutura da virtude. Muito bem, gente. Agora vamos descobrir os vícios opostos. Nós vamos passar bem rapidamente, não tem muitos vícios opostos para a gente tratar, tá? Vai ser bem rapidinho, mas é importante que a gente entenda. Segundo São Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, seguindo Santo Agostinho, distribui os vícios opostos à prudência em dois grupos distintos. Os que se opõem a ela manifestadamente, e os que se parecem com ela em alguma forma, mas que no fundo são contrários a ela. Então vamos nos limitar a recordar seu nome, mas sem estudá-los detalhadamente. Então, primeiro, os vícios manifestamente contrários à virtude, à prudência, são divididos em três partes: participação, inconsideração e inconstância. Aliás, a imprudência, né? A primeira é a imprudência, que é dividida em três partes, que é a participação, a inconsideração e a inconstância. A segunda é a negligência em imperar eficazmente o que se deve fazer. Tá? Já os vícios falsamente parecidos com a prudência, embora contrários a ela, são a prudência da carne, a astúcia, que emprega meios torcidos ou similares para se sair bem, o dolo, ou astúcia nas palavras, a fraude, a astúcia nos feitos, e a solicitude excessiva pelas coisas temporais, com falta de confiança na providência divina. Tá? Então aqui são alguns dos pontos dos vícios opostos à virtude da prudência e suas derivadas. Ok? Então agora nós vamos conhecer, para a gente finalizar o vídeo de hoje, as virtudes derivadas da justiça. Então, para a gente iniciar, aqui ele vai nos dizer o seguinte: como nas demais virtudes, deve-se distinguir na justiça suas partes integrais, subjetivas e potenciais. Vamos examiná-la cuidadosamente. Partes integrais. Em toda a justiça, seja geral, seja particular, para que alguém seja chamado de justo, em toda a extensão da palavra, são requeridas duas coisas. Primeiro, apartar-se do mal. Não qualquer mal, mas o mal nocivo ao próximo ou à sociedade. Tá? E segundo, fazer o bem.
não um bem qualquer, mas o bem devido ao próximo. Então, você quer ser uma pessoa justa? Afaste do mal e busque o bem, ok? Estas são, pois, as partes integrais da justiça, sem as quais, ou sem algumas delas, ficaria deficiente e imperfeita. Não basta não prejudicar o próximo, que é afastar-se do mal. É preciso se dar-lhe positivamente o que lhe pertence, que é fazer o bem. Tá? Então é importante que você tenha isso em mente. Não basta você fazer uma ação boa, afastar-se do mal. É importante você fazer o bem. É importante você começar a praticar aquilo que é bom. Tá? Notem também que o pecado da transgressão, fazer o mal, é mais grave em si mesmo do que o pecado da omissão, que é não fazer o bem. Então tem uma diferença. Fazer o mal é tipo, eu faço de propósito. Eu fiz o mal. Eu vou lá e faço o mal. O não fazer o bem pode ser, por exemplo, putz, eu tô sem dinheiro, ou até tenho dinheiro aqui, mas eu não quero dar para aquela pessoa porque eu tô com medo dela usar com droga. Então eu vou falar que eu não tenho dinheiro. Então eu tô mentindo. Eu não estou fazendo bem. É menos grave isso do que, por exemplo, não ir na missa. Inclusive, ele vai dar um exemplo bem parecido com isso, tá? Então ele vai, vamos até ver aqui já o exemplo, ó. Ele coloca aqui assim, ó, sendo assim, peca mais o filho que injuria seus pais do que aquele que se limita a lhes dar a honra devida sem injúrias. Contudo, o pecado da omissão pode ser mais grave do que o da transgressão. Por exemplo, é mais grave omitir culpavelmente a missa de domingo do que contar uma mentira jocosa. Então, por exemplo, a mentira é um pecado nato. A omissão da missa, ela é muito mais grave. Por quê? Porque nesse caso, né, está se tratando diretamente de Deus. Tá? Então aqui tem esse ponto importante para você também entender. Então, por exemplo, praticar o mal aqui no caso, ela acaba sendo invertida, tá? Gente, tá ficando claro? Coloca aqui nos comentários se vocês estão conseguindo entender, se a gente precisa melhorar nas próximas formações, se está ficando muito difícil. Nós chegamos numa parte realmente mais complicada, tá? Porque tem mais assunto, mas as próximas vão ficar um pouquinho mais fáceis, um pouquinho melhores para se trabalhar, tá bom? Então fiquem tranquilos que nas próximas vamos estar mais tranquilo, vai ficar mais fácil de se gravar, mais fácil de se entender, tá bom? Partes subjetivas ou espécies. São 3 as espécies ou partes subjetivas da justiça, que é a legal, ou geral, a particular e a comutativa, tá? Ou distributiva. E a distributiva, na verdade. Então, a legal ou particular, a comutativa e a distributiva. Então, já iniciando aqui com a virtude da justiça legal. É a virtude que inclina os membros do corpo social a dar para a sociedade tudo aquilo que lhe é devido em favor do bem comum. Chama-se legal porque é fundada na exata observância das leis que quando são justas, unicamente então são verdadeiras leis. Obriga seu cumprimento em consciência, mas ainda como o bem comum prevalece. Em um mesmo gênero de bens, sobre o bem particular, os cidadãos estão, por vez, obrigados por justiça legal a sacrificar uma parte dos seus bens e até mesmo colocar em risco sua vida em defesa do bem comum. Por exemplo, uma guerra justa. A justiça legal reside principalmente arquitetonicamente no príncipe governante e secundariamente e ministerialmente nos súditos. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um ponto importante para você entender, tá?
essa virtude nos inclina a dar à sociedade tudo aquilo que lhe é devido em favor do bem comum. Então, nós vemos aí, por exemplo, as leis, né? Nós vemos projetos, nós vemos obras de caridade, nós vemos tudo que envolve a sociedade, entende? Então ela gera uma parte dentro da sociedade. Eu não estou conseguindo trazer aqui uma palavra para explicar um pouquinho para você, mas ela vai se tornar direcionada a tudo que tem a ver com a sociedade, o bem comum, o bem para todos, e não um bem privado para alguém, só para você e para outro. Ela tem direcionamento para todos, tá bom? É uma justiça social, ok? A justiça distributiva é a virtude que impõe a quem distribui os bens comuns a obrigação de fazê-lo proporcionalmente à dignidade, méritos e necessidades de cada um. A ela se opõe o feio pecado da acepção de pessoas, que distribui os bens sociais e os cargos por capricho, favoritismo ou perseguição puramente pessoal, sem jamais ter conta os verdadeiros méritos particulares, sem levar em conta os méritos particulares nem as regras da caridade. Então, nesse sentido, as chamadas recomendações, em virtude das quais se outorga um benefício ao que menos o merece, somente para comprazer quem o recomendou, constitui um verdadeiro atropelo da justiça distributiva. Então aqui é dar àquela pessoa de forma justa aquilo que lhe é devido. Então, vamos supor, você trabalha, você é um médico, você tem ali o seu salário de, sei lá, 10 mil reais. Ok, você deve receber 10 mil reais. Mas não só isso, você deve ser reconhecido como médico, né? Doutor. Tanto que nós fazemos ali um reconhecimento de doutor. A gente não chega pro médico e fala, e aí, cara? A gente fala, doutor, eu tô passando por isso. Doutor, eu tô passando por aquilo. Eu não vou chegar para um padre e falar assim, e aí, velho, como é que você tá? Fala assim, benção, padre. Como é que o senhor tá, padre? A gente chama o padre de senhor, né? De reverendíssimo. Nós não vamos chegar, por exemplo, no Papa e falar de qualquer jeito com ele. A gente vai chegar e falar, sua santidade, né? Vai chegar nele com respeito, com a sua justiça, tá? É toda forma de justiça que nós devemos para com a pessoa, por sua dignidade, por por seus méritos, e também aqui na questão financeira, por sua necessidade. Então, aquela pessoa que tem 3 filhos precisa de mais dinheiro do que pessoa que tem um filho só. Entende? Então a gente tem esse ponto também. A gente vai dar de acordo com a necessidade também. Não entrando aqui na parte da caridade, que aí já é uma outra virtude. Mas aqui a gente está entrando no ponto, né, da justiça. Então, a gente dá mais a quem precisa de mais. Ok? Então, vamos supor, a gente dá uma cesta básica. Né? Qual é a cesta básica mais justa? A cesta básica para uma família que tem 2 filhos. A cesta básica que tem apenas um leite. Ou a cesta básica que teria 2 leites. Entende? É mais ou menos essa analogia que eu queria trazer para vocês. E aí, por último, a justiça comutativa, que realiza em toda a plenitude e perfeição o conceito de justiça, regula os direitos e deveres dos cidadãos entre si. Sua definição coincide quase totalmente com a justiça como virtude cardeal. É constante e perpétua vontade, é a constante e perpétua vontade de uma pessoa privada, de dar a outra pessoa também privada o que lhe pertence em direito estrito e em perfeita igualdade. E assim, por exemplo, quem recebeu R$1.000 deve devolver outros 1.000 em nem mais nem menos. Sua
sua transgressão envolve sempre obrigação de restituir. Então aqui é aquela pessoa, eu peguei R$1.000 emprestado de você. Eu te devo devolver R$1.000. Não posso te devolver 1.001, não posso te devolver 999. É R$1.000. Entendeu? Então, aqui basicamente é quase igual à justiça, mas aqui na forma privada mesmo, direcionada para uma forma pessoal, né? Uma pessoa com outra. Ok? Então a gente devolve para a pessoa de forma específica. E aqui as partes potenciais ou derivadas. São são as virtudes anexas à justiça, relacionadas a ela enquanto convém em algumas de suas condições ou notas típicas, já assinaladas por nós ao estudar como virtude cardeal. E aqui elas se distribuem em dois grupos. As que falham por defeito de igualdade entre os que dão e os que recebem, as que não fundam e as que não se fundam em um direito estrito do próximo. Então, ao primeiro grupo pertence o quê? A religião, que regula o culto devido a Deus, a piedade, que regula os deveres para com os pais, a observância, dolia e obediência, que regulam os débitos para com seus superiores, e a segundo grupo pertencem a gratidão pelos benefícios recebidos, a vingança, o justo castigo contra os culpados, e a verdade, afabilidade e liberdade no trato com os nossos semelhantes. E aqui também temos um ponto importante para se anotar. A epikeia, que é equidade, que inclina a apartar-se com justa causa da letra da lei para cumprir melhor seu espírito. Então, que é aquela coisa que eu falei, que quando uma lei vai contra Deus, a gente vai descumprir a lei. Tá? É um outro ponto. Impossível estudar detalhadamente todas as virtudes, mas, dada a sua excepcional importância, dedicaremos umas linhas à religião e à piedade para com os pais, limitando-nos à simples enunciação das demais. Ok? Muito bem, gente. Então a gente vai ficar por aqui. Na próxima semana, aliás, como a gente perdeu uma vez, então nós vamos gravar mais uma, tá? Então no próximo vídeo nós vamos já falar sobre a virtude da religião e sobre a virtude da piedade, ok? Aí nós vamos dar seguimento para as próximas virtudes do nosso caminho, ok? Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.